Olá, como vocês estão? Tudo bem? Sejam ao canal Entre Facas e Canetas, e hoje estamos aqui para falar de Cool One, um jogo clássico do terror do PlayStation 2, e hoje falaremos sobre ele e suas referências com a vida real. Heian foi um período da história japonesa em que se passou entre os anos de 794 e 1185 em Heian, o lugar onde conhecemos hoje em dia como Kyoto. E a história de Kuon se passa basicamente por esse período, entre os anos de 794 e 1192. No jogo, pessoas como Doman e Abe no Seimei são chamadas de exorcistas, mas o correto é o nome Onmyoji para os praticantes dessas artes. O Onmyodo é uma cosmologia esotérica tradicional no Japão, uma mistura entre ciência natural e ocultismo. É baseado na filosofia chinesa de Yu Xing e Yin Yang. Introduzido no Japão ao virar do século VI e aceito como um prático sistema de adivinhação, essas práticas foram influenciadas pelo taoísmo, budismo e shintoísmo e evoluiu para o Onmyodo de hoje em dia, aproximadamente pelo século VII. O Onmyodo esteve sob o controle do governo imperial e, posteriormente, da sua corte, a família Tsuchimikado, até os meados do século XIX, quando então se tornou proibido como superstição. As restrições foram abolidas e, a partir de 2006, qualquer pessoa poderia estudar o Onmyodo. A mansão da Fujiwara é muito famosa no jogo e é o cenário em que passamos mais tempo lá. O clã Fujiwara dominou o Japão durante grande parte do período Heian, entre os anos de 794, o início do período, até os anos de 1160, 25 anos antes do período chegar ao fim. Mas eles perderam os poderes de administração civil após o estabelecimento do primeiro shogunato de Minamoto no Yoritomo, em 1192. E nesse período haviam 4 famílias que tinham grande poder, que eram Fujiwara, Tachibana, Taira e Minamoto. Abe no Seimei é a terceira protagonista em Q1, sendo a personagem que caminha através da terceira campanha do jogo, que tem o nome de Q1. Seimei é uma Onmyoji extremamente talentosa e conhecida, tendo como rival Doman, outro Onmyoji talentoso. Mas a questão é, Abe no Seimei de fato existiu, mas não como no jogo mostra, já que na vida real, Seimei era um homem. Nascido no dia 26 de fevereiro do ano de 921, ele viveu até o dia 31 de outubro do ano de 1005. Seimei trabalhou como Onmyoji para imperadores e para o governo Heian, fazendo calendários e aconselhamento espiritual para a melhor maneira de se lidar com os problemas. Orava para o bem-estar dos imperadores e do governo, oferecendo aconselhamento sobre diversas questões. Dentre as obrigações de Seimei estavam incluso a análise de eventos estranhos, realização de exorcismos, a conjuração contra maus espíritos, além da execução de vários ritos de geomancia. Acreditava-se a ele a habilidade de adivinhar o sexo dos fetos e encontrar objetos perdidos. De acordo com o livro Monjaku Monogatari-shu, ele previu corretamente a abdicação do imperador Kazan, com base em sua observação dos fenômenos celestes. E existe uma lenda que diz que Ame no Seimei não era inteiramente humano, onde seu pai, Abe no Yasuna, era humano, mas sua mãe, Kuzunoha, não era uma humana, mas uma kitsune. Kitsune no folclore japonês são raposas super inteligentes com poderes mágicos, e um dos seus poderes é o poder de se transformar em uma linda mulher, mas isso vai de acordo com sua vontade, ela pode se tornar uma mulher jovem, uma mulher velha, isso vai de acordo com aquilo que ela queira. As histórias traçam caminhos paralelos quando o assunto é sua honestidade. Muitas histórias dentro do folclore sugerem que a Kitsune são seres que apenas querem enganar os homens. Mas, em outras histórias, elas são retratadas como guardiãs fiéis, amigas, amantes e esposas. Além da habilidade de assumir a forma humana, elas possuem os poderes de possessão. Elas conseguem gerar fogo em suas caudas e boca, além do poder de aparecer em sonhos e criar ilusões.
Então, sem meia uma idade muito precoce, ou no mais tardar aos 5 anos, ele teria sido capaz de comandar fracos Oni, que são demônios da mitologia japonesa. A mãe de Senmei foi então confiada a Kamo no Tadayuki, para que ele pudesse viver uma vida humana adequada, não se tomando o mal para si. Em Ku-on, temos diversos cartões que servem para conjurar poderes e servos, e esses servos são chamados de Shikigamis, que são espíritos invocados para fazer a proteção do Onmyoji, que o invoca. A aparência dos Shikigamis pode variar, eles podem assumir a forma de um pássaro ou de uma aranha, como vemos no jogo, e o mais poderoso, Shikigami, pode ser invocado com a forma de um humano, mas as habilidades do invocado dependem do potencial do invocador. Dizem que um Onmyoji pode invocar até 2 Shikigamis, mas uma lenda diz que Abe no Senmei tinha o poder de invocar até 12 simultaneamente. Em Ku-on, temos um inimigo muito constante, que são os Gaki. Eles são pequenos demônios que estão espalhados por toda a mansão. E como já devem imaginar, esse nome também existe na mitologia, que remete a basicamente a mesma coisa. Gakis são espíritos de humanos gananciosos, que são invisíveis aos olhos humanos e foram punidos após a morte, sendo privado da facilidade de se alimentar. Um Gaki às vezes pode se tornar visível, com a aparência de um humano em estado preocupante de fome e abandono. Ele costuma atrair suas vítimas emitindo o som de choro de criança ou de uma pessoa desesperada. E se alguém for em direção aos choros e gritos, de certo encontrará a morte após encontrar o espírito sedento, que vai atacá-la, devorá-la, até não sobrar mais nada. E mesmo assim sua fome não vai acabar. Alguns contos dizem que o Gaki também sente o desejo de comer alimentos comuns, mas no tempo de levá-lo à boca, o alimento se transforma em carvão, sangue ou brasa. Isso deixa o Gaki frustrado, confuso e irritado, fazendo com que eles comecem a atacar os seres vivos. Uma diferença entre o Gaki do jogo e o Gaki das lendas é que no jogo eles podem ser mortos com armas, mas nas lendas as armas não surtem efeito algum. Apenas orações e rituais budistas e shintoístas surtem efeito contra eles. Dizem que espalhar pela casa pergaminhos com Buda estampado pode impedir a entrada deles. Mas, então é isso, pessoas. Esse vídeo está acabando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe o que fazer. Dê seu like, seus favoritos, se inscreva no canal caso ainda não conheça, ok? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Valeu!